A história secreta de Abraão na Bíblia. Revelações e mistérios. Abraão é um dos personagens mais importantes da Bíblia, conhecido como o pai da fé e o patriarca do povo de Israel. No entanto, sua história tem muitos detalhes pouco conhecidos, mencionados em fontes apócrifas, judaicas e islâmicas, além de interpretações mais profundas das Escrituras. Aqui, vamos explorar a história secreta de Abraão, incluindo sua infância misteriosa, seu confronto com o rei Nimrod, suas visões celestiais e eventos menos conhecidos que revelam sua verdadeira jornada espiritual. 1. A infância secreta de Abraão e sua fuga da morte. A Bíblia não menciona a infância de Abraão, mas o Midrash, textos judaicos antigos, e o livro dos Jubileus revelam que Abraão nasceu em uma época perigosa. O rei Nimrod, governante poderoso da Babilônia e possível construtor da Torre de Babel, teve um sonho profético que o alarmou. Uma estrela surgia no céu e engolia todas as outras estrelas. Seus magos interpretaram isso como o nascimento de um homem que destruiria os ídolos e acabaria com seu domínio. Temendo essa profecia, Nimrod ordenou a morte de todos os recém-nascidos daquela geração, semelhante ao que Faraó fez na época de Moisés. Para proteger seu filho, Terá, pai de Abraão, escondeu a criança em uma caverna. Segundo os relatos judaicos, Abraão cresceu milagrosamente dentro da caverna, recebendo sabedoria direta de Deus. Com apenas 3 anos, ele já questionava a idolatria e reconhecia a existência de um único Deus verdadeiro. 2. O confronto com Nimrod e o milagre da fornalha ardente. Já adulto, Abraão foi levado à presença de Nimrod, que ordenou que ele adorasse os deuses da Babilônia. Abraão, porém, destruiu os ídolos do templo e proclamou que só existe um Deus verdadeiro. Furioso, Nimrod ordenou que Abraão fosse lançado em uma fornalha ardente, um evento semelhante à história dos 3 amigos de Daniel. No entanto, Abraão não foi queimado. Segundo o Midrash, um anjo enviado por Deus o protegeu e ele saiu ileso do fogo. Esse evento reforçou a ideia de que Abraão era escolhido por Deus, mas também o tornou um fugitivo. Por isso, ele deixou Ur dos Caldeus e começou sua jornada para Canaã. 3. A aliança com Deus e as visões celestiais de Abraão. A Bíblia menciona que Abraão recebeu promessas diretas de Deus, mas algumas tradições judaicas expandem essas visões de forma impressionante. Em uma revelação, Deus mostrou a Abraão todos os eventos futuros da humanidade, incluindo o cativeiro do Egito, a vinda de Moisés, os reis de Israel e até a chegada do Messias. Em outra visão, Deus levou Abraão até os céus e mostrou os segredos do universo, ensinando-lhe os mistérios da criação. Essas experiências transformaram Abraão em um patriarca não apenas de uma nação, mas de toda a fé monoteísta. 4. O sacrifício de Isaque e o segredo do Monte Moriá. O episódio do sacrifício de Isaque, Gênesis 22, é um dos mais conhecidos da história de Abraão. Mas existem segredos ocultos nesse evento. O local onde Abraão quase sacrificou Isaque, o Monte Moriá, é o mesmo onde, séculos depois, seria construído o Templo de Salomão. Esse monte tinha um significado espiritual profundo. Algumas tradições dizem que Isaque não era uma criança, mas já era adulto, cerca de 37 anos, e que ele aceitou ser sacrificado voluntariamente, demonstrando sua fé absoluta em Deus. A visão judaica afirma que o chifre do carneiro que apareceu no último momento se tornou o primeiro shofar, trombeta sagrada usada nas festas de Israel. 5. O testemunho final de Abraão e seu encontro com o anjo da morte. Após a morte de Sara, a Bíblia menciona que Abraão viveu até os 175 anos, casou-se novamente com Quetura e teve mais filhos. Mas há um detalhe pouco conhecido sobre sua morte. De acordo com o testamento de Abraão, um texto apócrifo, um anjo apareceu a ele para avisá-lo de que sua hora estava chegando. Abraão pediu para ver como era o céu e o inferno antes de morrer, e Deus permitiu. No céu, ele viu os justos vivendo em paz e sendo recompensados por suas boas obras. No inferno, ele viu os ímpios sofrendo por suas injustiças na terra. Após essa visão, Abraão aceitou sua morte em paz e foi reunido com seus ancestrais. Conclusão: o verdadeiro legado de Abraão. A história secreta de Abraão revela que ele não foi apenas um patriarca, mas um homem que enfrentou desafios sobrenaturais, teve visões impressionantes e preparou o caminho para o plano divino de redenção.